está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A mensagem que eu vou pregar é em cima de um versículo só em 2 Coríntios capítulo 5. Mas não é nesse versículo não. Tem um outro versículo também muito conhecido, que eu acho muito bonito. E é bonito porque ele é bem parecido com o 17. Porque ele não é o 17, mas ele é o 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Que diz, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Mas também não é nesse versículo que eu vou estar pregando. Eu vou estar pregando no versículo 16, que é bem antes do versículo 17. Tá? Então, leiamos a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então a Bíblia é bem clara. Ela diz o seguinte, que quando você entrega a sua vida a Jesus, ao experimentar o novo nascimento, a conversão, dali em diante, você não deve conhecer mais ninguém segundo a carne. Interessante isso aí. Você não deve conhecer mais ninguém segundo a carne. O que quer dizer isso? Nós vamos aprofundar mais nisso daqui um pouco. Logo após a fundação dessa igreja, eu preguei essa mensagem. Mas, de lá para cá, a igreja já cresceu tanto que a esmagadora maioria nunca ouviu essa mensagem. E é tão importante que todos ouçam essa mensagem. Por isso que eu estou fazendo questão, e eu creio que foi o Espírito Santo que dirigiu, que eu pregasse essa mensagem. Mas até se você por acaso já ouviu, eu creio que você e eu precisamos ouvir essas verdades vez após vez, para que elas possam entrar profundamente em nossos espíritos, em nossos corações. Veja bem, como que a fé funciona? A fé é trazer as realidades espirituais para o mundo natural. Interessante, porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 que a fé é convicção de fatos que não se veem. Eu às vezes fico um pouco triste com pessoas cristãos bem intencionados, mas que não sabem o que realmente é a fé e usam a expressão pela fé como se fosse um chavão evangélico e de uma forma totalmente distorcida, mística e com pouco valor, né? Pela fé vai acontecer, como se fosse, espero que aconteça, né? Quem sabe? Não é uma fé viva, verdadeira. Você pergunta para aquela irmã, bem irmã, aquela irmã está querendo que o marido dela entregue a vida a Jesus, vamos supor que ele tenha problemas com bebida ou com qualquer coisa, e ela quer tanto ver ele ser transformado. A gente fala, e aí? Mas nós cremos, em nome de Jesus, sua família toda vai servir o Senhor, inclusive seu marido. E ela fala, pela fé. Não é como se fosse uma coisa impossível de acontecer. Que horror! Que coisa tão errada usar a expressão fé de uma forma cheia de incredulidade. Queridos, a Bíblia mostra que a fé não é algo irreal, algo místico. A Bíblia fala que a fé é convicção de fatos. Fatos. Convicção de fatos. Garantias de fatos bíblicos. Agora, vamos até estudar isso um pouco mais profundamente. Por exemplo, é um fato que você está sentado na cadeira? É. Então, se eu fosse perguntar para você, quantos aqui têm fé bíblica, né, a fé é a convicção de fatos, a fé bíblica que você está sentado na cadeira? Né, às vezes eu já fiz essa pergunta, muita gente levantou a mão. Mas eu falei que não. Não, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a fé é convicção de fatos, mas de fatos que não se veem. Você está vendo que você está sentado na cadeira. Então,
Isso é fé natural. Mas a fé bíblica, a fé sobrenatural, ela é convicção de fatos, mas fatos que não dá para enxergar com seus olhos naturais. Por exemplo, quantos sabem que é um fato que Deus está aqui? A Bíblia fala onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, e lá estou no meio deles. Então, quantos sabem que é um fato que Deus está aqui? É um fato, não é mesmo? Agora, a Bíblia fala que a fé é convicção de fatos que não se veem. Nós não estamos vendo Deus com nossos olhos naturais, não é verdade? Então, quantos aqui têm fé bíblica que Deus está aqui? Levante sua mão. Amém. É isso mesmo, porque é convicção de um fato que não dá para ver. Agora, é interessante como a fé funciona. Porque a Bíblia fala muitos fatos. Por exemplo, a Bíblia mostra que quando Jesus morreu na cruz, ele levou não somente os seus pecados, mas ele levou também as suas enfermidades, as suas doenças. Então, no mundo espiritual, você já está curado. Agora, talvez no mundo natural, o seu corpo diz, não, eu não estou curado, estou enfermo. Mas a realidade espiritual é que você já está curado. Olha o que a fé faz. A fé, ela traz a materialização das realidades espirituais para o mundo natural. Por isso que a fé é tão importante. Porque é através da fé que essas realidades espirituais podem se materializar no mundo natural. Por isso que é extremamente importante você entender como liberar a fé. E por isso que o apóstolo Paulo disse assim, olha, uma vez que você se converte a Jesus Cristo, dali em diante, você não deve ficar enxergando as pessoas como elas são no mundo natural. Porque se você quiser ajudá-las a materializar as realidades espirituais que estão sobre a vida delas, você tem que enxergá-las pela ótica espiritual. Por isso que ele disse, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E em cima desta uma frase, em 2 Coríntios 5,16, que eu quero trazer essa mensagem. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Diga ninguém. Esse ninguém inclui a si mesmo. Você sabia que você não deve conhecer a si mesmo segundo a carne? Isso é um princípio bíblico. O princípio bíblico é que você não deve conhecer mais ninguém segundo a carne. Sabe de uma coisa? Uma vez que a gente entregou a vida a Jesus, e nós olhamos a nós mesmos segundo a carne, pela ótica natural, nossa tendência é ficar deprimido. Porque a gente vê o tanto que ainda estamos aquém do plano de Deus para a nossa vida. Nós vemos tantas áreas em que ainda pisamos na bola, que ainda não estamos fazendo tudo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Não é verdade? Então, o que acontece? Nós começamos a ficar deprimidos e tristes. Mas você sabia que era pecado? Sabia que era pecado insistir em ficar se enxergando segundo a ótica natural? A Bíblia fala que não. Você tem que se enxergar como você é no mundo espiritual. Você tem que enxergar essas realidades espirituais sobre a sua vida. O que diz a Bíblia? Que se você já nasceu de novo, você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz, se você já nasceu de novo, você já é um mais que vencedor. A Bíblia diz que você já morreu para o pecado e que o pecado não tem domínio sobre você. A Bíblia diz que você é cheio do amor de Deus. Talvez você diz, mas pastor Eibe, no natural eu não sou assim. Ainda estou lutando contra o pecado. Ainda estou lutando contra a falta de amor em casa. Pois é, sabe por quê? Porque é através da fé que você vai pegar as realidades espirituais para que elas possam materializar no mundo natural.
Se você ficar se enxergando como você é só no natural, além de ficar deprimido, você nunca vai vencer a vida. Você nunca vai poder ver a materialização dessas realidades espirituais sobre você. Porque a Bíblia mostra que na hora que você nasceu de novo, aconteceu, você sabia, mais do que 300 milagres em você. Você sabia disso? No momento que você entregou a vida a Jesus, mais do que 300 milagres aconteceram em você, dentro de você. Você foi regenerado, você foi renovado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio morar dentro de você, você se tornou filho de Deus, você se tornou a própria justiça de Deus, o amor de Deus foi derramado em você. Muitas coisas poderosas aconteceram dentro de você no mundo espiritual. Mas para que essas realidades, esses fatos espirituais possam se materializar, é preciso a fé. E para que a fé funcione, é importante que você tenha a ótica correta. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, daqui por diante, nós não conhecemos ninguém, nem a nós mesmos mais, segundo a carne. Nós só vemos todas as pessoas, inclusive nós mesmos, pela ótica do Espírito. Pela ótica do Espírito. Muitos já nasceram de novo, mas nós temos que aprender a permitirmos os nossos olhos a nascerem de novo também. Aprendermos a enxergar a nós mesmos e os outros pela ótica correta. Quando você começa a se ver quem você é em Cristo e o que você tem em Cristo, você começa a ter a fé para materializar essas realidades espirituais e a sua vida começa a mudar. Você começa a se apossar dessas verdades e a sua vida muda. Sua vida muda. Alguns pensam que é algo espiritual, que até parece espiritual, parece ser humilde, dizer assim: ó Senhor, sou tão fraco, sou um pecador tão horrível, tem misericórdia de mim. Mas isso não é humildade. Se você já nasceu de novo, isso é uma mentira do diabo. E sabe de uma coisa? Isso é desobediência a Deus. Porque você está insistindo a se enxergar pela ótica natural. E a Bíblia fala, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Esse ninguém inclui a si mesmo. Você não pode ficar se conhecendo segundo a carne. Você tem que se conhecer segundo a ótica do Espírito. Você tem que se ver morto ao pecado, vivo para Deus, transformado na própria justiça de Deus. Não pelos seus méritos, mas por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Agora, alguém poderia dizer, bem, então, quer dizer que eu não vou mais pedir perdão de qualquer pecado, porque eu vou só ficar me enxergando como eu sou em Cristo. Então, se eu pecar, se eu pisar na bola, eu não tenho que pedir perdão. Não, é claro que tem que pedir perdão se pecou. Só que vai pedir perdão de uma forma diferente. Olha, alguém que se enxerga pela ótica natural, alguém que se vê segundo a carne, quando ele peca, ele fala assim: Senhor, eu sei que eu já me converti, mas olha, eu pequei de novo. Eu tenho um problema mesmo nessa área. É assim que eu sou, Pai. Parece que eu não consigo vencer. Tenha misericórdia de mim. Enquanto alguém que está obedecendo a palavra, no que tange a ótica, alguém que está obedecendo esse versículo que diz, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, quando ele peca, olha como ele pede perdão, é bem diferente. Ele pede perdão assim. Ele diz, olha, Pai, eu pequei horrivelmente, me perdoe. Mas eu não pequei só porque eu cometi aquele ato pecaminoso. Eu pequei porque eu não estava assumindo a minha nova identidade. Eu pequei por não assumir a realidade espiritual de quem eu realmente sou. Então eu te peço perdão, ó Pai, porque eu não tomei posse, porque eu sei que no mundo espiritual eu já sou mais que vencedor. Eu já morri para o pecado não tem mais domínio sobre mim, em nome de Jesus. Você está entendendo? É uma diferença tão fundamental, queridos. Uma vez que você começa a ter revelação disso, sua vida muda.
sua vida muda, porque você começa a se enxergar em Cristo Jesus e Cristo é em você. Agora, como que você vai poder ter essa ótica correta? Como que você vai poder se enxergar no mundo espiritual da forma que Deus quer? É pela palavra. Por isso que é importante conhecer a palavra. Por isso que é importante meditar na Bíblia. Ler a Bíblia constantemente em casa. Eu tiro o meu tempo com Deus. Eu conheço muito da Bíblia, mas eu continuo lendo. Eu tiro o meu tempo com Deus. Fora o tempo que eu tiro para preparar mensagem, essas coisas, eu tiro o tempo só para me alimentar, só para orar, só para ler a Bíblia. Porque eu preciso constantemente estar renovando a minha mente com a palavra de Deus. Todo cristão deve fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Tiago, primeiro capítulo, está escrito o seguinte, no primeiro capítulo, versículos 23 em diante, ele fala assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Diga, irmãos, a si mesmo se contempla. Aí ele diz, olha, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Diga, logo esquece de como era a sua aparência. Existe algo muito profundo que muitas pessoas nunca tiveram revelação ainda nesse texto aqui. É muito profundo isso. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a Bíblia é um espelho para você ver a sua nova identidade em Cristo Jesus. Deixa eu explicar. Eu já ouvi pessoas pregando e dizendo que a Bíblia era um espelho para você olhar e você ver seus defeitos espirituais, para você se endireitar. Mas você sabia que em nenhum lugar no Novo Testamento a Bíblia é usada como espelho para ver seus defeitos? Todo lugar ela ensina que a Bíblia é usada como espelho, não para ver seus defeitos, mas para ver sua nova identidade em Cristo. E ele fala que a pessoa que não consegue praticar a palavra de Deus é como alguém que olha no espelho, vê a sua nova identidade, olha só, sou mais que vencedor, olha, sou cheio do amor de Deus, mas ele vai embora e logo esquece da sua aparência. Por isso que ele não dá conta de praticar a palavra, porque ele esquece da nova identidade que ele tem em Cristo Jesus. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. O cristão que não se mantém ciente da sua nova identidade, que não tem revelação da sua nova identidade, ele logo cai na derrota, vez após vez, porque ele logo esquece da sua verdadeira aparência em Cristo Jesus. Ele logo esquece da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Eu inventei uma pequena história que eu uso para ilustrar isso melhor. Essa história que eu inventei, ela acontece numa vila ribeirinho, lá no meio da Amazônia. Deixa eu até abrir um parênteses e contar um pouco para vocês, sobre o que acontece na Amazônia. Porque a Igreja da Paz, ela trabalha muito na Amazônia, por isso que chama paz. Paz com Deus, paz uns com os outros, mas paz também quer dizer PAZ, Projeto Amazônia. Eu não sei se você sabe disso, mas tem milhares de vilas, pelo menos 40 mil vilas e cidadezinhas no Ribeirinho, de fala portuguesa, não estou falando dos índios não, estou falando de brasileiros, que estão esquecidos por quase todo mundo, abandonados. Tem vilas ribeirinhas que leva dias e dias e dias de barco só para chegar lá. E esse povo é tão explorado às vezes por comerciantes gananciosos, maldosos. Às vezes o comerciante vai lá no barco dele e troca 1 quilo de sal, meio quilo de sal, por um grande saco de farinha. Olha só, você sabe que farinha dá um trabalho para plantar mandioca, para ralar mandioca, para queimar aquilo, para assar aquilo. Eles são muito sofridos. Muitas vezes eles morrem
de doenças tão banais, porque não tem nem os primeiros socorros lá. Não tem nada, são abandonados pelo governo, por todo mundo. Então a Igreja da Paz tem entrado nessas comunidades. Nós temos mais do que 500 igrejas na Amazônia, mais do que 500. E a maioria delas é lá nos ribeirinhos. E nós temos mais do que 80 barcos fazendo um trabalho de evangelismo. E esses barcos levam equipe de médicos, de dentistas. Nós furamos poço para eles poderem ter água potável. É muito bonito o que acontece. Nós treinamos um auxiliar da saúde e damos remédio para eles poderem cuidar das pessoas lá nessas comunidades carentes. É tão lindo o que está acontecendo, é tão bonito. Mas isso é só pano de fundo histórico para a história que eu inventei. Vamos supor numa vila dessa, lá isolada, tão longe, tão isolada, que nem espelho não tinha nessa vila. E lá nessa vila tem uma jovem, isso é uma história que eu inventei, viu, irmãos? Tem uma jovem muito, muito bonita, mas muito bonita mesmo. Muito linda, quase tão bonita como minha esposa. Agora isso seria impossível, né? Mas muito bonita mesmo. E essa jovem, muito linda, ela já cresceu com a mãe, com todo mundo falando que ela era bonita. Ela mesma nunca tinha se visto no espelho, mas todo mundo diz que ela é bonita e ela acredita. E a mãe arruma a ela, e ela também se arruma. E ela é muito extrovertida, tem muitos amigos, muitas amigas. Mas um dia, algumas invejosas começam a falar entre si, que estão com tanta inveja daquela jovem linda, que elas começam a falar assim entre si: ah, eu não acho ela tão bonita, não. E a outra diz: eu também não acho. E a terceira fala assim: eu acho ela até feia. Ela é feia, é feia. Elas se convencem psicologicamente que a jovem é feia. Então, uma passa pelaquela jovem e fala assim: você acha que você é bonita, mas você não é não, viu? Aí outra passa e fala assim: olha, não é só eu não, tem muitas que te acham feia, viu? Aí a terceira passa por lá e fala assim: feiosa. Só são três, mas elas fazem parecer que todo mundo está achando ela feia. E ela pensa: alguma coisa aconteceu comigo. Eu era bonito, mas agora não sou mais, sou feia. E ela começa a se esconder, não quer aparecer mais, fica introvertida, porque ela pensa: alguma coisa aconteceu comigo. Então ela fica agora na solidão. Ela quer se abrir com a mãe, mas não tem coragem. Ela pensa que a mãe também já está vendo que ela é feia. E agora ela se esconde. E ela fica pelos cantos chorando. E nem ela se arruma mais. E de tanto ela acreditar nessas mentiras que ela é feia, parece que ela até começa a ficar meio feia mesmo. Só que é uma grande mentira. E um dia ela está chorando à beira de um lago, e o sol está batendo de uma forma assim, perfeita para causar um reflexo. E ela está numa pedra que sobressai por cima do lago. E não tem nenhum vento. Então o lago fica igual um espelho. E por acaso, ela olha para dentro da água. E ela vê um rosto com afeições perfeitas, lindas, um rosto lindo. Ela pensa que é o reflexo de outra pessoa que está por detrás dela. Ela olha atrás, mas não tem ninguém lá. Ela olha de novo na água. E ela vê que é o reflexo do próprio rosto dela. E ela diz: meu Deus, eu sou linda. Estavam mentindo para mim. Aí a ficha cai, ela entende, eram as invejosas. Eu sou bonita mesmo. Olha como estavam mentindo para mim. E ela se arruma. E ela começa a ter coragem agora de conversar mais com as pessoas. E de sair daquela introversão. E ela começa a ser extrovertida de novo. E cheio de alegria. E cheio de amigos e amigas. E às vezes as invejosas ainda tentam, porque elas ficam desesperadas, porque vejam que aquela jovem está bonita, está linda, está extrovertida. Então passam por ela e falam assim: feiosa. Só que dessa vez não funciona, porque qualquer dúvida ela vai correndo de volta para o lago, lá na pedra. E olha, não sou feia não, ainda sou bonita. Ainda sou bonita. Agora, no mundo espiritual, o que é isso? Deixa eu explicar. Quando você nasceu de novo,
Quando você entregou a vida a Jesus, irmãos, isto é a realidade espiritual. A Bíblia mostra que mais do que 300 milagres aconteceram dentro de você. Você se tornou a própria justiça de Deus. A Bíblia fala que você se tornou filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus antes era chamado o unigênito filho de Deus, o único filho de Deus. Agora ele se chama o primogênito filho de Deus, quer dizer, o primeiro entre muitos irmãos. Porque depois de Jesus morrer e ressuscitar, ele abriu o caminho para que muitos outros pudessem ser regenerados. E você nasceu de novo, das trevas para a luz, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Você é uma nova criatura. Você é a perfeição de Deus, não pelos seus méritos, mas o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Fez você uma nova pessoa. E os demônios têm inveja de você. Esses anjos que foram expulsos do céu por causa da rebelião, esses demônios, eles sabem que o lugar que eles tinham já está reservado para você, um lugar de glória. E eles têm um dor de cotovelo tremendo, eles têm inveja de você. Então eles passam por você e falam assim: crente derrotado. O outro passa e fala assim: você é feioso espiritualmente. Outro passa e fala assim: você nunca vai ter uma família feliz. Outro passa: você nunca vai ser grandemente usado por Deus. Você nunca vai ser um grande líder de célula. Você nunca vai ser uma pessoa vitoriosa. Olha as mentiras que esses demônios invejosos estão jogando em você. E sabe o que a gente vem para a igreja fazer? Sabe o que eu faço na igreja? Sabe o que é? Eu estou levantando um grande espelho quando eu prego a palavra de Deus. Eu estou levantando o espelho da palavra e estou te mostrando quem você é em Cristo, que você já é o mais que vencedor, que tudo você pode naquele que te fortalece. Estou mostrando a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Aleluia! E eu tenho boas notícias para você, porque você já viu como você, quando você se olha no espelho, quando você ouve uma palavra dessa, você sai daqui falando: meu irmão, eu vou vencer, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, Jesus mora em mim. Mas aí vem segunda, terça, quarta, e os demônios mentindo. Eu tenho boa notícia: você não tem que esperar até domingo para olhar no espelho de novo. Você pode levar um espelho com você, qualquer coisa você vai correndo, olha no espelho e fala: não, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, todas as coisas. Oh, glória a Deus. Agora, veja bem, tem um outro texto que fala de espelho também na Bíblia. É um texto muito interessante, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Só que aqui, ele mostra, em 2 Coríntios 3, 18, que o segredo de você ser transformado de um nível de glória para outro nível de glória, é você ficar contemplando no espelho a glória do Senhor. Você vai ficar contemplando no espelho da palavra de Deus a glória do Senhor. Eu comecei a meditar nisso, nesse texto, 2 Coríntios 3,18, que diz assim: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Eu falei: Deus, tudo bem, o segredo é ficar olhando no espelho e não tirar os olhos do espelho e ficar contemplando, e eu vou ser transformado de glória em glória até chegar à imagem de Jesus. Que coisa linda. Mas Deus, me ajuda a entender isso aqui. Como que diz que ao olhar no espelho eu vou ver a glória do Senhor, eu vou ver a face de Deus? Eu não estava entendendo isso. Aí Deus me revelou. Quando você olha no espelho, o que você vê quando você olha no espelho? Você vê a sua própria imagem, não é mesmo? Você não vê a sua avó, nem a sua tia. Você vê a si mesmo. Por que ele fala que eu vou ver a glória do Senhor e eu vou ver o rosto de Deus quando eu olhar no espelho? Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra que desde o dia que você nasceu de novo, Deus veio morar dentro de você. Jesus mora dentro de você. Quando você olha no espelho da palavra, você vai ver Jesus lá dentro de você. Você vai ver o rosto de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Por isso que ele diz em Colossenses 1:27:
Cristo em vós, a esperança da glória. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 4: maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Mas nesse mesmo capítulo, 1 João capítulo 4, versículo 4, tem um outro versículo que quero mostrar para vocês. 1 João capítulo 4, versículo 17. Olha o que ele diz. 1 João 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Eu me lembro muitos anos atrás, eu era solteiro, estava fazendo faculdade lá nos Estados Unidos, e eu estava estudando a Bíblia, estudando no meu tempo sozinho com Deus. E eu cheguei nesse versículo, eu li e eu reli, eu falei, meu Deus, se não tivesse aqui escrito em preto e branco, eu não ia acreditar. Mas está aqui. Eu falei, Deus, eu estou na igreja há tantos anos, por que ninguém nunca me leu esse versículo? Que versículo revolucionário. Meus irmãos, esse versículo transformou minha vida, porque eu decidi acreditar na palavra. Olha que o versículo fala, porque segundo ele é, também nós somos neste mundo. A Bíblia fala que quando você entregou a vida a Jesus, você foi tão transformado, que no mundo espiritual, você já é, não vai ser não, já é, assim como Jesus é, você já é neste mundo, ele diz. Imagina uma coisa dessa, no mundo espiritual, não é pelos seus méritos, não é porque você fez tudo certinho, mas porque o poder regenerador do Espírito Santo foi tão poderoso, quando você nasceu de novo, ele fez você numa cópia de Jesus. Então, além de Jesus ser o seu irmão mais velho, porque ele é o primogênito, filho de Deus, e você agora também é filho de Deus, você é uma cópia dele, assim como ele é, você é neste mundo. Olhe para o seu vizinho e fala assim, se você já entregou a vida a Jesus, a Bíblia diz que assim como ele é, você já é neste mundo. Agora, essa próxima coisa vou pedir que seja homem com homem e mulher com mulher, a não ser que seja um casal, tá? Pode ser com a esposa, o marido, não tem problema. Mas se não for com a esposa, o marido, que seja ou com pai ou filho, né? Mas seja com homem, mulher com mulher. Olhe bem nos olhos de alguém e diga assim: agora estou entendendo porque você é tão lindo. Você puxou seu irmão mais velho, Jesus, assim como ele é, você já é neste mundo. Parabéns, aleluia! Em segundo lugar, nós não devemos conhecer os nossos irmãos em Cristo segundo a carne. Voltando para o nosso texto, ele diz em 2 Coríntios 5,16: porque daqui adiante, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Esse ninguém inclui os nossos irmãos em Cristo. A Bíblia mostra que você não deve conhecer seus irmãos em Cristo segundo a carne. Interessante isso. Sabe, irmãos, muitos não têm obedecido essa palavra e têm olhado para os irmãos em Cristo segundo a ótica natural. E sabe que é fácil ficar deprimido também se você olhar para os seus irmãos em Cristo segundo a ótica natural, porque você vai ver os defeitos deles, as falhas. É fácil não somente ficar deprimido, mas até ficar crítico, cínico, descrente, se você desobedecer a palavra. Por isso que a Bíblia fala que daqui por diante, a ninguém se deve conhecer segundo a carne. Você deve conhecer seus irmãos em Cristo segundo a ótica espiritual. Você deve enxergá-los como eles são em Cristo também. Você deve enxergá-los pela ótica espiritual. Isso é muito sério.
quando a pessoa insiste em desobedecer a Bíblia e ficar vendo os irmãos segundo a ótica da carne, é fácil não somente se tornar uma pessoa crítica, cínica, mas até fácil se tornar suscetível às mentiras do diabo e começar a acreditar o pior das pessoas. E logo essa pessoa fica tão doente espiritualmente que até onde não tem defeito, ela começa a enxergar defeito. A realidade é essa. Até onde não tem defeito. De tanto ela acostumar em só ver defeitos, ela chega ao ponto de até enxergar defeito, até onde não tem defeito. Uma pessoa doente espiritualmente como assim, se ela chegar aí para o céu, até no céu ela iria ver defeito. Até no céu ela ia ver falhas. Por quê? Porque é doença. Isso é uma doença espiritual. A Bíblia fala que os nossos olhos são a janela do nosso corpo. E a Bíblia fala, se os olhos forem bons, todo o corpo fica cheio de luz. Mas se os olhos foram maus, e vemos sempre defeitos nas pessoas, o corpo fica cheio de trevas. E onde há trevas, há engano. O diabo engana a pessoa. O diabo leva ela para opressão. E onde há trevas, esconderijo de demônios. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, é pecado eu enxergar meu irmão segundo a carne. Daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu me lembro que quando eu era pequeno, né, eu comecei a aprender a ler e eu comecei a ler a Bíblia. E na minha falta de conhecimento da Bíblia como um livro inspirado pelo Espírito Santo, eu lia os escritos do apóstolo Paulo e eu achava que o apóstolo Paulo talvez tinha um problema com orgulho. Porque eu lia versículos como, por exemplo, 2 Coríntios 2,14. O apóstolo Paulo, descrevendo lá pelo Espírito Santo, ele disse: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Romanos 8,37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aí eu falava, acho que o apóstolo Paulo está um pouco orgulhoso, né? Mas depois o Espírito Santo foi me mostrando que não era orgulho. Ele estava sendo simplesmente honesto com quem ele era em Cristo. Ele estava insistindo em se enxergar, não pela ótica natural, mas pela ótica espiritual. Por isso que o próprio apóstolo Paulo disse, a nossa suficiência é de Cristo. Porque sem Cristo nós seríamos nada. Mas com Jesus que nós somos tudo. E eu comecei a entender isso. E aí eu vi como o apóstolo Paulo enxergava os outros também. Por exemplo, Romanos 15,14. Ele escreve para os cristãos lá em Roma. Ele diz, olha, e certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, e aptos para vos admoestardes uns aos outros. E eu vi que o apóstolo Paulo, ele não estava falando essas palavras como se fosse um exagero, ou um jeito de bajular os irmãos. Não, ele estava falando de realidades espirituais. Ele estava vendo os irmãos como eles realmente eram em Cristo. Ele estava enxergando os irmãos pela ótica do Espírito, e não pela ótica da carne. E eu falei, eu vou começar a enxergar meus irmãos desse jeito também. Ah, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu comecei a acreditar nos irmãos. Comecei a ver os irmãos como eles são em Cristo. Eu ainda estou aprendendo mais sobre isso, mas é tão gostoso, é tão precioso. Talvez você diz, mas se eu só enxergo eles como eles são em Cristo, perfeitos em Cristo, então eu nunca vou confrontar, nunca vou corrigir nenhum irmão, né, pastor? Não, você deve corrigir. A Bíblia fala que se você ama, você vai corrigir com espírito de brandura e amor. Só que você vai corrigir de uma forma diferente. Porque quem não enxerga seu irmão, segundo a ótica do Espírito, ele corrige assim. Quando o irmão pisa na bola, vamos supor que ele falou com falta de amor com outra pessoa. Então ele chega e fala assim para aquele irmão: irmão, você falou de uma forma tão horrível com aquela irmã, com tanta falta de amor. Eu vejo que você tem um problema nesta área. Olha só,
Eu vejo que você tem um problema nessa área, que você tem que orar para Deus te mudar, meu irmão, porque você tem um problema nessa área, você age assim com as pessoas, que coisa feia. Agora, alguém que enxerga as pessoas segundo a ótica do Espírito, ele já corrige diferente. Ele fala assim: irmão querido, naquela hora que você falou com falta de amor, aquele um momento que você falou com falta de amor com a irmã, sabe, aquilo foi errado, mas sabe de uma coisa? Eu te conheço, você não é assim. Isso não é você. Você agiu de acordo com uma mentira maligna. Porque você, eu te conheço, a palavra mesmo me fala quem é você. A Bíblia fala em Romanos 5:5 que o amor de Deus já foi derramado no seu coração. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que você tem um espírito de amor e moderação. A Bíblia diz em 1 João 4:8 que Deus é amor, e 1 Coríntios 6:17 que quem se uniu ao Senhor se tornou um espírito com Deus. Então eu sei que você também está cheio de amor. Você não agiu, naquele um momento você não agiu como quem você realmente é, meu irmão. Então por que você não vai lá para aquela irmã, pede perdão para ela? Porque isso, você é desse jeito, você é muito amoroso, você é cheio do amor de Deus, porque eu te conheço, eu sei quem você é. Olha a diferença que faz. Olha a diferença que faz. Um está insistindo em enxergar pela ótica da carne, desobedecendo a Bíblia. Mas a Bíblia fala: a ninguém conhecemos segundo a carne. Então o outro está obedecendo. Está falando: eu não vou conhecer mais esse irmão segundo a carne. Eu vou só conhecê-lo segundo o Espírito. E até quando corrige é diferente. Não é bonito isso? Isso faz uma diferença revolucionária. Revolucionário. Terceiro e último, nós não devemos conhecer as pessoas que ainda não se converteram segundo a carne. Eu me lembro quando Deus primeiro me deu essa mensagem, eu fiquei encantado, porque esse versículo, quantas vezes eu tinha lido esse versículo, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, mas uma vez o Espírito Santo fez assim: meu filho, olha o que eu estou dizendo. Eu falei: que coisa linda. Ele me deu os primeiros 2 pontos. Nós não devemos conhecer nós mesmos segundo a carne. Nós não devemos conhecer nossos irmãos em Cristo segundo a carne. Aí ele me deu o 3º ponto. Nós não devemos conhecer as pessoas do mundo segundo a carne. E eu, na minha pouca sabedoria, argumentei com ele. Falei: não, Deus, isso não está certo. Porque as pessoas que ainda não se converteram, elas não se converteram ainda. O milagre do novo nascimento não aconteceu nelas. Eu tenho que enxergá-las como elas são: pecadoras, não nascidas de novo, não regeneradas. Ele disse: meu filho, olha de novo o que o versículo diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém quer dizer ninguém, inclui as pessoas do mundo também. Eu falei: Deus, então me revela mais. Por que diz ninguém? E ele me levou no mesmo contexto. 3 versículos mais embaixo, olha só, versículo 19. Olha só, versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha o que ele diz. Ele diz que quando Jesus morreu na cruz, ele reconciliou com Deus o mundo todo, e que Deus não está imputando aos homens mais os seus pecados, as suas transgressões. Essa palavra imputar é uma palavra erudita que quer dizer colocar na conta de, ou cobrar. Deus não está cobrando dos homens mais os seus pecados. Quanto mais Deus me deu revelação disso, mais atônito eu fiquei, irmãos. Minha vida foi revolucionada. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que Deus não está cobrando de nenhum homem mais os seus pecados. Por quê? Porque Jesus já foi castigado pelos pecados da humanidade toda. Olha só, queridos, prestem bem atenção. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi o único ser humano perfeito que podia morrer por nós, os imperfeitos. E a Bíblia mostra que Deus pegou todos os pecados, desde Adão até, escuta bem, até
os pecados da última pessoa que ainda vai nascer antes do fim do mundo. Porque Deus não é limitado pelo tempo. Deus é acima do tempo. Então ele pegou todos os pecados de todo ser humano, desde Adão até o último ser humano que ainda vai nascer. E Deus pegou todos esses pecados e colocou esses pecados dentro de Jesus. E aí Deus castigou esses pecados por mim e por você. Você sabia que no corpo glorificado de Jesus, aquelas marcas dos cravos vão ficar para todo sempre? Quando eu e você ganharmos o nosso novo corpo, se você tiver uma cicatriz, tiver um braço amputado, lá no céu não vai ter cicatriz nenhuma. Mas no corpo de Jesus, aquelas marcas dos cravos vão ficar por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque ele, como um ser infinito, sofreu infinitamente por mim e por você na cruz do Calvário. Quando ele gritou lá na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer em português, meu Deus, por que me desamparaste? Ele não estava inventando aquilo, ele não estava enganado, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Deus havia virado as costas para Jesus, por quê? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, e Jesus estava cheio dos seus pecados, dos meus pecados, e Deus estava castigando o seu próprio filho por mim e por você. Agora, vou te falar uma coisa que pode parecer muito forte, mas é verdade pela palavra, e eu vou te provar. Você sabia que ninguém vai ser jogado no inferno porque adulterou, porque matou, porque roubou, porque mentiu, porque foi desobediente aos pais? São pecados horrorosos. Mas você sabia que ninguém vai ser jogado no inferno por causa desses pecados? Você fala, mas por que, pastor Eibe? Deixa eu explicar. Sabe por quê? Porque seria injusto Deus castigar o mesmo pecado duas vezes. Todos esses pecados já foram castigados em Jesus. Deus seria um Deus injusto castigar o mesmo pecado duas vezes. Não pode fazer isso. Todos esses pecados já foram castigados. Então você diz, que coisa maravilhosa, então todo mundo vai para o céu. Ai, como eu queria que isso fosse a verdade. Mas a Bíblia mostra que infelizmente muitos serão jogados na perdição eterna. Por quê? Só tem um pecado que leva para a perdição eterna. É de não receber isso que Jesus já fez por eles na cruz. De não receber. É o único pecado que leva a pessoa à perdição eterna. Eu vou dar uma ilustração que eu sempre gosto de dar quando eu falo sobre isso. Vamos só supor que essa minha carteira tivesse muito dinheiro nela. Não tem, viu, irmãos? Mas vamos só supor que ela tivesse assim 10 mil reais dentro dela. Aí eu falasse para o meu amigo Gidilaf, que eu estou vendo bem aqui. Eu falasse, Gidilaf, alguém me deu essa carteira, é muito bonita, olha, é bem chique. Tem 10 mil reais aqui, eu já tirei meus documentos. Eu quero te dar carteira com todo o dinheiro, tá, querido? Meu presente é só uma ilustração, viu, irmãos? É um presente para você, tá? Então eu coloco aqui e falo para o Gidilaf, olha, Gidilaf, depois do culto, você pode vir pegar porque já é seu, já estou te dando. Tá? Nesta ilustração, eu dei a carteira para o Gidilaf, não é verdade? Agora vamos supor que o culto termina, eu vou embora, você vai embora, ele também vai embora, e ele nunca vem e pega a carteira. Agora, eu dei para ele, sim ou não? Mas ele recebeu? Aí que está a diferença. Deus já deu a salvação para todo mundo. Deus já deu o perdão de pecados para todo mundo. Deus já deu a cura completa para todo mundo. Deus já deu. Jesus já morreu pelos pecados de todo mundo. Todo mundo, Deus já deu a salvação. Alguns recebem, outros não recebem. E o único pecado que leva a pessoa para o inferno é de não receber de graça essa salvação. Que coisa forte, irmãos. Por isso que eu agora enxergo as pessoas do mundo com uma ótica diferente. Antes eu enxergava eles como pecadores, que tinham que arrepender para ser salvo. Hoje eu falo para eles, ei, eu tenho boas notícias, Jesus já te salvou.
Jesus já te curou. Você não quer receber essa salvação? Jesus já levou todos os seus pecados. Jesus já levou todas as suas doenças. Jesus já garantiu lá na cruz para que a sua família fosse feliz e você tivesse uma vida de sucesso. Você não quer receber isso? Você não quer receber de graça esse presente? Que coisa maravilhosa. Daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém, nem as pessoas do mundo. Já pensou numa coisa maravilhosa como essa? Eu vou terminar a minha mensagem com uma história verdadeira que o pastor Show, pastor da maior igreja do mundo, conta que aconteceu na igreja dele. Achei muito bonita essa história. Ele disse que uma senhora de 50 e poucos anos de idade foi lá para o gabinete dele chorando, pedindo oração. Ela disse: olha, minha família está sendo destruída. E tudo é por causa da minha filha. A filha dela parece que tinha 17 anos de idade, se eu não me engano. E a história vai mais ou menos assim. Ela disse: olha, minha filha começou a sair com os homens e a se prostituir. E lá na Coreia, né, cultura oriental, a honra é algo tão importante. Ela disse: minha filha começou a ir para o motel com os colegas de trabalho do meu marido. Meu marido quase não aguenta a vergonha que ele está passando. Minha filha tem saído com os colegas da faculdade dos meus filhos. Meus filhos não estão aguentando mais, estão dizendo que vão até sair de casa. Ela está destruindo minha casa. E ela nem mora mais com a gente quase, porque ela só vive dormindo com esses homens nessa vida. E o pastor Show disse: olha, minha irmã, mas Jesus poderá fazer a obra na vida da sua filha. Através da oração, Deus poderá mudar tudo isso. E ela disse: mas eu já tenho orado muito, pastor. Aí eu achei interessante o que ele disse. Ele falou: é porque você não tem orado do jeito certo. Ela falou: como? Ele disse: porque toda vez que você ora, você está enxergando a sua filha como ela é no mundo natural. E você não está vendo a realidade espiritual. Ele não citou esse versículo, mas eu que estou citando. Aquela senhora, ela não estava obedecendo esse versículo, que diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. Ela estava vendo a filha pela ótica da carne, e não pela ótica do Espírito. Ela não entendeu isso que ele disse, né? Então ele falou: eu vou te explicar melhor. Ajoelha aqui, fecha os seus olhos. Ela fechou os olhos. Ele disse: agora eu quero que você enxergue 2000 anos atrás. Imagina como foi quando Jesus morreu na cruz. Você está vendo lá, na sua imaginação, como foi mais ou menos Jesus morrendo lá na cruz, derramando o sangue dele? Ela disse: sim, eu estou. E ele perguntou para ela: por que Jesus derramou o sangue dele, minha irmã? Ela, sendo uma cristã, já conhecia a palavra. Ela disse: para nos purificar dos pecados. Ele disse: é verdade. O pior assassino, o pior ladrão, se ficar debaixo dessa cruz e for lavado com sangue, fica perfeito, alvo como a neve, não é verdade? Ela disse: é verdade. Ele disse: então agora, enxergue a sua filha agora, ajoelhada, debaixo da cruz de Cristo. E aquele sangue está escorrendo sobre ela. Você está vendo agora sua filha? Ela disse: estou. Antes eu só enxergava minha filha como uma prostituta. E eu orava assim, pensando nela como uma prostituta. Mas agora, pastor, eu vou orar diferente. Eu vou orar já vendo a minha filha lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Ele falou: então vamos orar, fica com essa imagem aí da sua filha lavada pelo sangue de Jesus, vamos orar. Ele falou: agora todo dia você vai ajoelhar e ver a sua filha lavada pelo sangue de Jesus e orar assim. Irmãos, passou pouco tempo, depois que ela começou a orar dessa forma bíblica, enxergando pela ótica do Espírito. Sabe o que aconteceu? A filha uma manhã acordou no motel, o homem já tinha ido embora.
ela se sentiu tão suja. Só tinha 17 anos de idade. Ela se sentiu tão solitária, tão sozinha. Uma solidão tão grande. Uma saudade de casa. Ela queria tanto voltar para casa. Aí ela pensou, não, mas quando eu volto lá, todos me rejeitam. Meu pai, meus irmãos, até minha mãe. E ela pensou, mas eu estou com tanta saudade da minha casa. Eu vou voltar. E ela disse consigo mesma, isso é uma história verdadeira. Ela disse assim, eu vou voltar pela última vez. Se eles me rejeitarem, eu saio e nunca mais eu volto para casa. Só que a mãe agora estava com uma nova ótica, orando com fé. Quando a filha chegou lá para o apartamento e tocou a campainha, que a mãe abriu a porta e viu que era a filha, a mãe saiu correndo e abraçou a filha. E a filha desmontou nos braços dela. E a mãe amou a filha, levou a filha para dentro da casa, cuidou dela, amou a ela, falou de Jesus para ela, falou como ela já estava enxergando a filha, pura, transformada, lavada pelo sangue de Jesus. A filha foi para a igreja, entregou a vida a Jesus. A filha ainda jovem, começou a ser tão abençoada por Deus. Deus deu um jovem tão legal da igreja para ser o marido dela. Ela casou com ele. E ela se tornou uma líder de célula, depois supervisora de muitas células. O pastor Show diz que no domingo ele vai pregar, ele vê lá na igreja dele aquela senhora jovem, agora é uma senhora jovem, juntamente com seu marido, com seus filhos, feliz da vida, louvando Jesus, sendo tão usada por Deus. Ele lembra de como tudo começou, porque a mãe começou a enxergar pela ótica do Espírito. Porque daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Vamos ficar em pé, por favor.